Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast Partilha Entre Irmãos. Seus irmãos da comunidade Bom Pastor estão aqui abrindo a porta, dizendo, chega mais, para a gente estar junto na nossa comunidade que acolhe você com muito amor. Olha, se você achar que vale a pena, se você receber algo da parte de Deus com essa nossa partilha, compartilha com mais alguém, ou então curte, ou então comenta o que a gente está partilhando, porque isso ajuda a gente a chegar mais longe com a palavra que a gente vai compartilhar hoje, agora, junto com você. Laura Beatriz, minha irmã, você vai bem, vai bem. Vou bem, na força do Espírito Santo, sim, na alegria de poder viver a cada dia o seu cuidado, como fala a palavra, eu gosto muito dessa palavra, né? E feliz da gente estar no mês de novembro. Pois é, Laura, a gente está em novembro, daqui a pouquinho piscou o olho, é Natal, eu vou fazer propaganda, acho que já até acabou essa, já é Natal na Líder Magazine, né? Então a gente vai aproveitar que a gente já está em novembro e que é final de ano, é um tempo para a gente rever algumas coisas, né? Sim. Eu acho que no comércio o pessoal normalmente usa o tempo do final do ano para fazer balanço, né? Ver o que ficou no estoque, o que vendeu, se as contas fecham e tal. Acho que todo mundo faz um pouquinho isso no final do ano, né? Um balanço assim. E aí eu queria propor para você que nesses próximos encontros nossos, a gente pudesse aproveitar um trechinho de um livro da Bíblia que eu acho que ajuda muito a gente a fazer balanço, que é o livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia, né? Nunca pensei nisso. Ajuda a fazer balanço. Pelo menos os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse, eles são um pouquinho... Vou usar uma expressão meio... Uma auditoria de Jesus. Nossa. Em 7 comunidades cristãs importantes do tempo em que o Apocalipse foi escrito, finalzinho do século I, né? Mais ou menos ano 100. Havia na Ásia Menor, que hoje corresponde àquilo que a gente chama de Turquia, aquele pedaço ali, né? Havia 7 igrejas, 7 comunidades cristãs importantes, algumas mais do que outras, né? E por meio do apóstolo João, Jesus manda algumas mensagens para essas igrejas. Se a gente parar para ver o modo como Jesus fala com essas comunidades, ele está fazendo uma auditoria. Por quê? Primeiro ele diz o que ele vê de bom em cada uma delas, né? Bom, tem uma que ele não viu nada de bom, mas enfim, tem 6 que ele vê coisas boas. Então ele diz, eu conheço as tuas obras, eu vi isso e aquilo. Então Jesus reconhece o que tem de bom naquelas igrejas, o que eu acho muito legal, né? E depois Jesus diz assim, olha, mas temos aqui um problema, temos ali um outro, você tem que rever isso, você tem que repensar aquilo. Então, de fato, é quase uma auditoria, né? Mas o jeitinho como Jesus faz isso é que eu acho que é legal, porque Jesus não começa essas cartas que ele manda às igrejas criticando ou apontando os defeitos. Ele começa, sempre que é possível, levando em conta as coisas boas que cada uma delas é capaz de realizar e viver. Me parece que é uma maneira que ele tem de fazer as coisas que poderia ajudar a gente. Olha, às vezes a gente tem que lidar com pessoas que a gente, até por dever de ofício, tem que corrigir. Se é pai ou mãe, por exemplo, faz parte da sua tarefa de pai ou mãe corrigir. O problema é que às vezes a gente chega já com o pé na porta, né? Tá errado, não sei o que. E Jesus ensina pra gente, olha, lança as sementes em bom terreno. Então, em primeiro lugar, mostra que você está vendo o que há de bom naquela pessoa. Mostra que é visível que ela é capaz de coisas boas e ela tem feito coisas boas. E só então ajuda essa pessoa a perceber que existem pontos nos quais ela pode melhorar. E mesmo corrija de fato, porque nem sempre o modo como a gente fala e as coisas que a gente diz são uma correção, né? Correção significa ajudar a pessoa a perceber onde ela falhou e a partir dali achar o caminho certo. Isso é o que um professor faz quando corrige um exercício, por exemplo, de um aluno. Muitas vezes a gente não faz isso, a gente só aponta o que está errado, ou então a gente nem aponta com clareza o que está errado, a gente acha que está tudo errado, está tudo errado, e não ajuda a pessoa a encontrar um caminho melhor. Então me parece que o modo como Jesus trabalha com cada uma das igrejas
por meio das mensagens que ele dá a João, é esse. Isso é uma boa maneira de fazer um balanço. Isso é uma boa maneira de avaliar-se, de fazer uma auditoria, seja de si próprio, seja, como no caso aqui, por exemplo, de uma comunidade, né? Então, em primeiro lugar, o que eu poderia dizer de bom para essa pessoa do que eu estou vendo ela fazer e do que ela está fazendo por mim? Então, se for a respeito de outra pessoa, lembrar disso. Olha, eu tenho percebido que, olha, isso daqui que você faz é muito legal. Se for a respeito da gente também, né? Olha, isso daqui eu tenho correspondido ao Senhor, isso aqui Ele me deu a graça de fazer. E depois, bom, onde eu posso melhorar? Porque eu acho que aí quando a gente chega nesse ponto, a gente chega até com mais abertura de coração para a correção, né? E é desse jeito que Jesus faz. Eu acho que é um jeito legal, pode ser uma inspiração para a gente no fim do ano de rever algumas coisinhas e acertá-las mais. Padre Antônio, eu vou topar absolutamente na fé, porque eu creio realmente também que Apocalipse tem tudo a ver com esse final de ano, novembro, mas um passo de ousadia, né? Agora, essa maneira, já essa pequena introdução que o senhor deu, né, nas cartas, já me ajudou, porque eu continuo achando um livro difícil. Não, só que, pois é, mas então a gente também não vamos dar um passo maior do que a perna. A gente vai ficar só até o capítulo 3. Tá. Porque são as depois cartas, do né? capítulo 3, o livro toma uma outra dimensão, uma outra direção, até literária. Por isso também ele é difícil, a gente tem que lembrar disso. Também por motivos literários, não só por motivos teológicos é um livro difícil. A linguagem do livro é diferente do que a gente está acostumado. Então, né? Mas eu achei uma inspiração muito boa, porque faz parte da Bíblia. E depois, Padre Antônio, por um detalhe muito especial, quando eu penso que aquele moço que entrou evangélico, se eu não me engano, batista, foi participar de uma missa no último banco e viu o Apocalipse na missa, que é o Scott Hahn, hoje faz parte do Pontifício Conselho de Leigos, meu Deus. Tão tocado, ele viu, porque ele estudava e viu o Apocalipse. Falei, meu Deus, a gente tem que conhecer esse livro. Apocalipse na missa, uau! Então, a gente precisa conhecer esse livro, né, Padre Antônio? De repente a gente até puxa depois umas coisas mais lá para frente, mas vamos ver. Bom, Laura, então para diminuir também um pouco dessa visão assustada sobre o livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Primeira coisa importante, a gente sabe que a palavra Apocalipse, que não é uma palavra da língua portuguesa, né? Praticamente uma transcrição de uma palavra grega, né? Apocalipse significa revelação. Apocalipse, traduzindo para o português ao pé da letra, ficaria como revelação. E é o título do livro, inclusive é a primeira palavra do livro. Uhum. Então, logo no comecinho, o livro do Apocalipse, ele já é apresentado para a gente, mostrando qual é o objetivo dele. Olha só, revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus, para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João. Pontinho, pontinho, pontinho. Então, primeira coisa, a expressão que aparece no começo do livro, que é o objetivo do livro, é que o livro seja uma revelação de Jesus Cristo. Essa revelação de Jesus Cristo, ela pode ser lida de duas maneiras. Uma revelação dada por Jesus Cristo e uma revelação sobre Jesus Cristo. As duas maneiras são legítimas. Uma revelação dada por Jesus e uma revelação sobre Jesus. Revelação de Jesus Cristo. Isso significa que, desde o início, é assim que a gente tem que ler o livro do Apocalipse. Primeiro, se é uma revelação vinda de Jesus Cristo, os frutos dessa revelação não devem ser medo, desesperança, porque nada do que vem de Cristo pode deixar isso na alma da gente, né? Então, se é isso que fica, é sinal de que eu não estou lendo do jeito certo. Porque o que vem dele é para me dar esperança,
é para me dar alegria, é para me dar consolação, é para me corrigir, mas são sempre coisas que me empurram para cima e não para baixo. Né? Depois, se é uma revelação sobre Jesus Cristo, que aqui o objetivo do livro não é ser uma revelação sobre desgraças, não é uma revelação sobre acontecimentos catastróficos. Ao final do livro, eu tenho que conhecer Jesus de um jeito melhor do que quando eu comecei a ler o livro. Então eu tenho que, em todo o livro, buscar e encontrar Jesus. O livro do Apocalipse é uma revelação sobre Jesus, que tem nas mãos o amém, a última palavra, a definição de todas as coisas. Então, numa história, como é a nossa história pessoal e como é a história do nosso mundo, que às vezes parece caótica, o que está acontecendo, para onde tudo isso está indo? O livro do Apocalipse me mostra que muitas vozes que hoje me confundem vão se calar. Muitas coisas que hoje parecem não ter solução, elas vão se resolver. Muitas pessoas, muitos poderes que parecem estar sobre a minha vida não são o último poder, não são a última palavra. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é Ele quem me faz ler a minha história pessoal e a história do mundo e entender o sentido que tudo isso tem. Então, é uma revelação de Jesus Cristo, que não pode ser uma revelação de Cristo para me atormentar. E é uma revelação sobre Jesus Cristo. No fundo, eu devo ler o livro do Apocalipse, não curioso sobre isso ou aquilo, será que vai acontecer assim ou assado? Mas numa história que muitas vezes parece estar se debatendo em dores, Jesus Cristo tem o controle de tudo. E existe algo por debaixo dessa história que dá o curso dela. No fim, tudo vai ser surpreendido, todos serão surpreendidos por aquele que vai aparecer sobre as nuvens, trazendo, né, a resposta, trazendo a última palavra. No fundo, sobre isso que fala o livro do Apocalipse. E ponto. Se eu ler dessa maneira, não vai haver motivo para nenhum tipo de susto, nem nada. Se eu ler de outra maneira, né, ou se eu ler de uma maneira também que dá a impressão de que o livro do Apocalipse eu sei lá, o script, né, de uma... da semana que vem, né, não entendendo que o livro do Apocalipse também foi escrito debaixo de um estilo literário que era conhecido pelo apóstolo João, que Deus usou para comunicar-se com João e através de João conosco, né? Eu também vou me perder. Quer dizer, Deus é sublime, as coisas de Deus são sublimes, só que Deus, quando se comunica conosco, ele tem que falar numa língua, com palavras, com imagens que a gente entenda. Uhum. Então, Deus se conforma, entre aspas, né? Existe um nome para isso, né? Essa é a condescendência de Deus. Uhum. Ou seja, Deus se inclina para falar numa linguagem que a gente entende. Uhum. E essa linguagem determina muito do livro do Apocalipse, que tem um estilo literário que era comum no tempo dele, que aparece em outros textos da Bíblia, né? Que é um estilo literário que serve justamente para mostrar isso. Diante de uma história que parece uma grande confusão, que se levanta diante da gente, monstruosa, às vezes assustadora, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é mais. Então, se a gente esquece, perde isso de vista, textos que têm uma característica muito particular por conta do estilo deles, a gente vai ler como se fossem bula de remédio. E aí é óbvio que também não vai dar certo, né? Então, tendo esses matizes, aí sim a gente entra no livro do Apocalipse, senão a gente entra nele, né, meio como segue em tiroteio. E tudo que a gente falou não tem nada de parece tão complicado assim, né? Primeiro, um passo que tem a ver com fé, porque tem a ver com aquilo que o livro está dizendo logo no início, que é uma revelação de Jesus Cristo. O que vem do Senhor Jesus não é para perturbar a minha alma, mas é para transformá-la, para melhor. Depois, se é uma revelação também sobre Jesus Cristo, o que eu devo buscar no livro do Apocalipse é ver, reconhecer a soberania de Jesus em tudo.
né? E não ler esse livro como se fosse uma história corrida dos últimos dias, né? Porque o livro também é determinado pelo estilo literário no qual ele é escrito. Então, há uma revelação de Deus aqui, mas Deus usa uma linguagem compreensível aos homens, com imagens, com palavras que os homens compreendem, mas, obviamente, compreendem dentro do seu contexto. Se eu perder isso de vista, eu vou me apropriar do livro do Apocalipse, querendo ler nele coisas que João não se propunha escrever, né? Quase como que vendo como, vamos dizer assim, os acontecimentos finais de uma maneira imediata ou evidente demais. Cuidado, porque também não é isso que está no livro, né? Como se fosse uma sequência cronológica de eventos finais. Não é isso. Você tem capítulos no livro do Apocalipse que falam de realidades que vão ser faladas de outra maneira, por meio de outras imagens, em capítulos posteriores. Então, não é uma sequência cronológica, é como se fossem camadas com imagens diferentes falando das mesmas coisas. Se você lê como se fosse uma linha do tempo, fica até difícil de conseguir juntar as peças. Mas se você lê como imagens diferentes que falam da mesma coisa, o drama da nossa história que vai se deteriorando, a soberania de Cristo que não é colocada nunca em xeque pelas confusões da história e por aqueles que na história tentam se apropriar da soberania. Jesus Cristo como aquele que prevalece sobre todas as coisas e que põe termo a tudo aquilo que se levanta na história contra a soberania de Deus. Se você lê dessa maneira, então esses textos aqui estão falando disso, esses outros depois também, com imagens diferentes. Não? Embolei demais, Laura? Não, poxa, ajudou a beça. Já, só essa explicação inicial do senhor já me fez ter assim, uma abertura de coração melhor. Ficou mais fácil entender o livro de Apocalipse com isso que o senhor explicou. Olha, uma outra coisa que eu gosto muito de ver no livro do Apocalipse é como é uma revelação de Jesus. Eu fico procurando... Porque fala o testemunho de Jesus Cristo e tudo que viu, né? Então eu fico procurando o que fala de Jesus no livro. Uhum. E aí a gente encontra umas coisas muito bonitas, né? Logo no começo também, né? Aliás, eu gosto de fazer isso na Bíblia toda, porque o assunto é Jesus, né? O assunto, a novidade que é legal conhecer é Jesus. E, por exemplo, logo aqui no comecinho do livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5... Deixa eu só pular desculpa. Pular o 3. Porque ele fala aqui que é feliz, né, o leitor, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, assim, mais um convite, né, para a gente conhecer. A gente chama esse trechinho aqui de a bem-aventurança do Apocalipse. Porque, na verdade, feliz é uma palavra que foi colocada aqui, que poderia ter sido colocada outra. Bem-aventurado, o leitor e os ouvintes, né? Lembrando que no tempo o leitor e os ouvintes, porque naquele tempo os textos não chegavam na mão fácil, assim como o livro. Então, uma pessoa lia e todos os outros ouviam. Que observarem essas coisas escritas aqui, né? Porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado aquele que, ouvindo ou lendo o livro do Apocalipse, toma o partido por aquele que, de fato, é o vencedor nessa história, né? Bem-aventurado é aquele que decide ser testemunha de Cristo diante dos homens, porque Cristo testemunhará a favor dele, como ele diz no Evangelho, diante do Pai do céu, no meio desse embate e dessa... Como é que a gente pode chamar isso? Sei lá, né? Desse embate que é descrito no livro do Apocalipse, né? No fundo, é uma grande querela, é uma grande disputa, né? Entre o bem e o mal, né? E feliz é aquele que toma sua posição nessa história, né? Bem-aventurado, né? Então, no capítulo 1, no versículo 5, aparecem alguns títulos aqui, algumas palavras falando sobre Jesus. Então, Jesus Cristo, vírgula. Então, o que vem depois são títulos dele. Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Uau! Então, quem é Jesus? Jesus é a testemunha fiel. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesus é o soberano dos reis da terra.
Então, testemunha fiel. O Apocalipse ele deve ter sido escrito por volta do ano 100, possivelmente durante o tempo de perseguição de um imperador romano que foi especialmente cruel com os cristãos. E então, os cristãos que estavam sendo perseguidos naquele tempo, eles sabiam que eles, a qualquer momento, podiam ser chamados a juízo, a qualquer momento eles podiam ser denunciados, inclusive por gente que tinha interesse nas coisas deles, porque, por exemplo, um dos castigos que poderia ser feito a uma pessoa quando era descoberta como cristã era, se ela trabalhava em alguma coisa pública, perder o seu trabalho, ter os seus bens confiscados, ser mandada para exílio, que era uma das coisas terríveis daquele tempo. Ora, se alguém está interessado no meu posto, se alguém quer os meus bens ou quer invadir a minha terra, se diz que eu sou cristão, né? Se me acusa de coisas que dizem que os cristãos fazem, pronto. Então, os cristãos, eles estavam debaixo dessa pressão Como terrível, em muitos lugares ainda hoje, né? É Eles estavam debaixo dessa pressão terrível de, a qualquer momento, serem acusados, levados a julgamento por uma grande injustiça. E aí João diz para eles, olha, vocês têm uma testemunha que é fiel. Ele estava exilado, né, padre? Ele estava no exílio na ilha de Patmos, né? Então, que era uma ilha, que é ainda uma ilha pequena, que naquele tempo era uma grande pedreira. Então as pessoas eram exiladas para lá para trabalhos forçados, né? Então, quando João diz, vocês têm uma testemunha fiel, vocês podem ser acusados de muitas mentiras por outros. Vocês podem ser levados a julgamento e aí vocês terem juízes iníquos, mas vocês têm uma testemunha fiel que é por vocês, Jesus Cristo. Diante de todas as injustiças do mundo, ainda que vocês ouçam as maiores mentiras, Ele é a testemunha fiel. Ele vai estar do lado de vocês em todo julgamento e Ele vai testemunhar a favor de vocês. Depois, Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. É uma palavra interessante porque, normalmente, primogênito, o que significa a palavra primogênito? Primeiro nascido. Primogênito. Gênito pode ser nascido, gerado. O primogênito é o primeiro nascido. Mas olha que interessante, Jesus é o primeiro nascido dentre os mortos. É o primogênito dentre os mortos. O que significa isso? Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então, numa multidão de mortos, que éramos todos nós, levantou-se um vivo. O primogênito dentre os mortos, o primeiro vivo dentre os mortos, é Jesus ressuscitado. Mas ele é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro de outros. Nós também, né? Jesus é o unigênito do Pai, mas é o primogênito numa multidão de irmãos. Então, ele é o primeiro que se ergueu vivo dentre os mortos. Confiem nele, ainda que a morte se aproxime de vocês, ele é o primeiro a levantar-se vivo. Vocês vão levantar com ele. Amém. E depois... Não é só aqui, né? Essa expressão primogênito dos mortos tem em outras cartas de São Paulo, né? Olha, Laura, eu acho que essa especificamente não. Não, eu conheço é só aqui. Vou dar uma olhada depois, posso estar errado. Mortos. Mas eu acho que só aqui. Desse jeito, só aqui. E depois, soberano dos reis da terra. Nossa. Ou seja, tem um imperador em Roma que nos odeia e que está fazendo de tudo para pegar a gente. Ele pensa que ele é Deus, né? Ele se fazia chamar de divino César, né? Ele se fazia chamar de Senhor. E os cristãos diziam que Senhor só Jesus. Ele acha que ele tem todo o poder, mas o soberano sobre os reis da terra é Jesus Cristo. Os reis da terra também prestam contas a ele. Daí também vem a expressão rei dos reis, né? Então não esqueçam disso. O destino final da vida de vocês não é decidido pelo soberano que está em Roma. O destino final de vocês é decidido pelo soberano que está assentado à direita do Pai, na glória do céu. Ele é o soberano dos reis da terra. Então, mesmo que vocês recebam uma sentença terrível desse soberano de Roma, a sentença que importa é a do soberano dos reis da terra. Então, esses três títulos que João dá a Jesus aqui falam que Jesus é fiel no meio de todas as perseguições. Jesus é aquele com quem a gente pode contar no meio de todas as perseguições. Isso para cristãos que estavam sendo peneirados, né, por
problemas e perseguições de todo o tempo, né? Então, me parece que são 3 títulos bonitos para Jesus, né? Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Para cada um de nós hoje, assim, a gente pode escolher um desses títulos para trazer para si mesmo, né? Então, eu estou passando por uns problemas, eu vou ser julgado aí por um juiz ou sei lá, alguma causa aí. Não, o soberano de tudo é Jesus. Entregue-se a Ele. Ou então eu estou sendo vitimado por calúnias, eu estou ouvindo mentiras a meu respeito, mas a testemunha fiel é Ele. Ou então, eu tenho a impressão de que eu estou com a morte quase me tragando, mas Ele é o primogênito dentre os mortos. E com Ele você vai ressuscitar, com Ele você vai se levantar, né? Então, são nomes bonitos para falar de Jesus, né? Aí, logo depois, Nossa. Um pedacinho do versículo 5 e o 6, aparece uma coisa que vai se repetir muito no livro do Apocalipse, que é uma expressão de louvor. O livro do Apocalipse é o livro que tem mais louvores no Novo Testamento, né? É cheio de expressões de louvor, cheio de expressões de adoração. E isso também já diz muito, né? O livro do Apocalipse tem mais expressões de louvor do que expressões de medo ou qualquer coisa parecida, né? Até porque na eternidade o que a gente vai fazer é adorar, né? Então o livro do Apocalipse logo diz: aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Uau! Amém. Então, ao longo do livro do Apocalipse, perceba isso também. Toda vez que você vir uma frase como essa, né? A Ele a glória, a Ele o louvor, né? Junte-se. Que expressão esplendorosa. Né? Junte-se a essa expressão e faça dela o seu louvor. E no fundo, aqui tem outro título para Jesus. Aquele que nos ama. Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra e aquele que nos ama. Porque está dizendo que é dele essa expressão, né? Porque logo depois que nos lavou dos nossos pecados no seu sangue, está se referindo a Jesus. Então, aquele que nos ama é outro título para Jesus. Nossa! É uma pena que acho que eu nunca... A gente tem aqui até na comunidade um quadro, né? Com os títulos de Jesus na Bíblia. Tem muitos. Aquele que nos ama aquele que nos ama não tem, mas tinha que ter, né? Você ser chamado, né? Você ter alguém, melhor dizendo, Nossa. Né? Que você pode chamar como aquele que ama você. Senhor, tu és aquele que me ama. E dizer isso com toda a confiança, né? Esse é Jesus. Amém. Então, e aí, João parece que para o que ele está escrevendo e chama a atenção, né? Ei-lo que vem com as nuvens, né? É como se ele apontasse, olha lá, ele está vindo, né? Ele está vindo em meio às nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. João aqui está citando um texto do profeta Zacarias no Antigo Testamento. Um texto que ele cita também no seu evangelho. Né? Contemplarão aquele que transpassaram. Isso é o que Zacarias diz a respeito de alguém que ele não sabe quem é, o Messias. Né? Zacarias não é o pai de João Batista, é o profeta do Antigo Testamento. Então ele diz, contemplarão aquele que transpassaram. Uma palavra, inclusive, misteriosa, porque aquele que transpassaram significa aquele que feriram. E não era a linha mais comum entre os judeus imaginar um Messias ferido. Mas é isso que Zacarias vê, né? Contemplarão, olharão para aquele que transpassaram. Quando Jesus é ferido pela lança do soldado após a sua morte no Calvário, João, que está lá, diz isso. Cumpriu-se a profecia numa parte. Ele já foi transpassado. Mas aqui no Apocalipse ele apresenta de novo essa profecia como algo que acontecerá. Aquele que foi transpassado, todos os olhos o verão. E por causa dele hão de lamentar-se. Então, as chagas de Jesus, as feridas de Jesus,
que permanecem mesmo após a ressurreição, um dia vão ser levantadas por ele e vão se tornar visíveis a todos os homens de todo o mundo. A gente não sabe como será isso, mas será. E todos os homens poderão ver as suas feridas e reconhecerão que o transpassaram e se lamentarão por isso. Então, no último dia, né, no dia do julgamento, haverá muito lamento por aqueles que nunca tinham percebido, mas foi por minha causa. Agora, esse lamento, se nós o trazemos já para agora, se nós o antecipamos, e hoje já, né, tendo diante dos olhos da nossa alma, da nossa fé, as feridas daquele que foi transpassado, se nós reconhecermos de verdade já hoje, foi por minha causa, eu o transpassei. E se nós lamentarmos isso, Senhor, perdão, porque foram os meus pecados que te feriram, no dia do juízo, no dia do lamento, nós receberemos dele perdão e acolhimento. Então, ter as chagas, ter as feridas de Jesus diante dos olhos da alma, né? Não esquecer disso. E não dizer que isso foi causado por outros, mas reconhecer, fui eu. Né? E lamentar-se por isso, já agora. Né? Então, se é verdade que a gente fala tanto isso aqui, né? Eu não posso ser uma pessoa que reclama de tudo, que lamenta por tudo. Isso é verdade, mas existe algo pelo que eu devo lamentar. O modo como o amor de Jesus foi vilipendiado por causa do meu pecado. Isso eu devo lamentar. São João diz na primeira carta dele que considerar o sofrimento de Jesus não nos permite desanimar. Então, quando eu contemplo os sofrimentos dele e tiro um pouco os olhos dos meus sofrimentos, quando eu paro de lamentar sobre tudo o que me acontece e me torno capaz de lamentar pelo modo como o amor dele foi maltratado, eu acho que nessa hora a gente está começando a tomar um caminho correto. Porque, na verdade, o que importa e o incrível é que o Filho de Deus, que é pura santidade, puro amor, tenha sido rejeitado de tal modo, por nós, por mim. O meu sofrimento em si, ele não é nada tão surpreendente assim, né? Mas, às vezes, a gente passa a vida se lamentando pelo que houve com a gente e jamais para pensar que deveria lamentar o que houve com ele. Né? Não no sentido, Jesus não merecia. Não, ele quis tomar isso. Mas, Senhor, perdão, porque foi o meu pecado que te recebeu tão mal na terra. Né? Então, tem coisas escondidas aqui que eu acho que... Padre Antônio, isso que o senhor acabou de descrever é uma graça especial de Deus. Não é algo para acontecer 1 ou 2, 3 vezes ao longo da vida, né? Como às vezes, até mesmo no ambiente de igreja, a gente pode perceber assim, a pessoa fez um pecado horroroso, então neste momento ela reconhece, mas agora, como eu estou com uma vida direitinha, faço parte de uma comunidade, vou falar uma coisa fica mais difícil eu reconhecer que eu transpassei Jesus, como eu tenho. A minha vida está direitinha. Então, enquanto o senhor falou, assim, eu fiquei compungida e, ao mesmo tempo, pedi a Deus a graça, porque eu percebo, assim, que Jesus vomita os mornos, ele fala aqui nesse livro. Então, assim, Deus nos livrar disso, a gente que está na caminhada, não ter essa graça a cada dia, ou pelo menos a cada semana, ou pelo menos a cada domingo. Eu transpassei o lado de Jesus com o meu pecado. Sim. É uma graça, né? Não... porque o contrário disso é a perdição, né? Que é a justiça própria, né? Deve ter gente que precisou mais da cruz dele do que eu. Né? Não. Ai. À sombra da cruz dele, todos nós
somos absolutamente mendigos, né? E se Deus tem preservado você de cometer coisas mais complicadas, agradeça a Deus, mas não esqueça de onde Ele tirou você. Né? E por outro lado, não esqueça que você tem, ou que eu tenho, a capacidade quase inesgotável de pecar. Né? Então, se não é a misericórdia de Deus, nossa mãe, né? Eu sou capaz de cometer as maiores injustiças. Isso é verdade, isso não é uma fantasia. Né? Eu sou capaz de destruir uma pessoa com o que eu falo, com as atitudes que eu tomo. Eu sou capaz de muita coisa. Então, não esquecer disso, né? Manter-se sempre, de alguma maneira, reconhecendo, né, do que a gente é capaz. Eu acho que isso é fundamental, porque senão, né, a gente começa a acreditar na gente mesmo. Né? Aí é justiça própria. Né? Só que Isaías diz que a nossa justiça própria é um trapo sujo, né, diante de Deus, né, um pano de chão. Portanto, nós devemos tudo a Jesus. Tudo. Né? E diante da cruz dele, né, contemplando a ele, nós precisamos dizer, fui eu que o transpassei. Né? E esse lamento, que tem que ser verdadeiro, né? Não pode ser uma... esse lamento vai ser... como é que eu posso dizer? Vai ser a meu favor um dia. Né? Reconhecer que fui eu que o feri, vai ser a meu favor um dia. Porque um dia esse reconhecimento vai... ele vai acolhê-lo como o suficiente, né, para não me lançar fora. Então, enfim, é preciso, né, olhar tem coisas aqui que eu acho que a gente ainda não compreendeu. Mas, enfim, versículo 7. E é muito forte ele terminar com sim, amém, né? É como se ele estivesse dizendo, sim, vai ser assim, isso aí, né? Isso aí, né? Depois, mais títulos de Jesus. Meu Deus, eu amo esse título. Alfa e Ômega. Esse eu acho que é só aqui, né? Aquele que que era e que vem. Nossa. O dominador. Jesus é aquele que era e que vem. A carta aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, não há sombra de variação nele, né? É interessante que aquele é chamado de dominador. A palavra dominador vem de dominus, que quer dizer Senhor. Então, ele é aquele que tem o controle de tudo. O dominador é aquele que controla. Eu não controlo, você não controla, a gente às vezes até acha que controla, mas não, a gente nem se controla, né? Mas Jesus é o dominador, ele é o Senhor, ele tem o domínio de tudo. Nada escapa das mãos dele. E é preciso que a gente confie nisso, né? Escapa das mãos da gente, da dele não. Então, mais alguns títulos de Jesus apareceram aí nessa história, né? A Alfa e Ômega, né? Eu amo aquelas músicas, né? Nós temos músicas lindas que falam isso, né? Ele é o que tem a última palavra, né? Ele é o primeiro e o último. E aí a gente tem que trazer isso para a nossa vida diária também, né? Ele é o primeiro e o último. É mesmo? Né? Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro. Agora, nas coisas que eu planejo, nas coisas que eu sonho, ele é o primeiro, quer dizer, ele entra nessa história. E nas coisas que eu faço, quando eu as termino, né, quando eu termino o dia, Jesus é o último. Obrigada. Quer dizer, as coisas que se passaram na presença dele, se passaram por ele, e eu tenho consciência de que o que passou, de bom ou de ruim, passou, mas ele permanece. Né? Trazer isso para o dia a dia, né? Senão não... é lindo, Jesus é o alfa e o ômega, o A e o Z, né? Porque são a primeira e a última palavra do alfabeto, a primeira e última letra do alfabeto. Ok, mas e hoje? Né? Ou Jesus só entrou no meu dia de hoje lá pelo F, pelo H, né? Quer dizer, já lá na metade da história que eu lembrei dele, né? Não, ele está no começo de tudo, né? Quando eu começo a imaginar algo, quando eu começo a decidir algo, eu levo ele em conta. Quando eu começo a planejar algo, quando eu começo a sonhar algo, eu levo ele em conta. Levo. É uma boa pergunta, né? Porque a gente é cristão, né? A gente não é só admirador de Jesus, qualquer um pode ser. E não ser cristão. Porque cristão não é aquele que admira Jesus de longe, é aquele que
crer que Jesus é o seu Senhor. Então, ele tem a ver com tudo, desde o começo até o final. Então, levá-lo em conta dessa maneira devia significar muito também para o modo como a gente organiza a vida da gente. E às vezes a vida da gente não está nada organizada, está bem bagunçada, porque não tem começo nem fim, sabe? Uma coisa meio... Ele está sendo F, o H... Ou como a gente diz, está sem pé nem cabeça, né? Porque não tem começo e fim. Sem pé nem cabeça. Então, se a gente coloca ele no começo e no fim, todo o resto vai para o lugar. Mas isso é um desafio de arrumação de vida, cada dia. Né? E aí, Laura, vamos nós, né? Nossa. Aí, Laura, o São João diz aqui que teve um encontro com Jesus lindo. Né? Mas primeiro ele fala dele. Eu gosto muito dessa expressão aqui, olha. Ele diz assim: eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nossa. Então, ele se situa aí, ele começa a escrever: eu me chamo João, eu estava na ilha de Pátimos, uma prisão, por causa da palavra, e eu sou irmão e companheiro de vocês. Agora, olha que beleza, companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus. Então, a gente precisa aprender a ser companheiro nessas coisas. Né? Primeiro, companheiro nas tribulações. Então, eu estou sofrendo com vocês e como vocês. Um cristão que não está sofrendo nada, que não, é um negócio meio esquisito, né? Eu sou companheiro dos meus irmãos na tribulação. Eu tenho que ter compaixão, porque eu sei o que é. Eu também passo por isso. Eu já passei por isso. Então, ser companheiro nas tribulações é entender o outro. Né? Fulano está tendo depressão. Eu sei como é que é, eu já tive meus dias de depressão. Fulano está sendo perseguido porque ele é cristão, então ele estão zoando. Eu sei o que é, porque eu já tive coragem também de dizer num lugar esquisito, não, porque eu sou cristão e eu via os risinhos, sabe? Então, companheiro na tribulação. Eu sei o que você está passando, eu também tenho passado por provas difíceis, né? Mas companheiros na realeza, né? Somos um povo de sacerdotes, profetas e reis. Então, companheiro na realeza, companheiro nas vitórias em Cristo, nas vitórias que Jesus nos dá. E companheiros na paciência em união com Jesus. A gente está sofrendo, mas a gente está sofrendo junto e a gente está sendo paciente. Um tá ajudando o outro a não desanimar, a não entregar os pontos, a não perder de vista a recompensa que vai vir. Então, nós somos companheiros na paciência. Né? Um dia desse estava conversando com uma pessoa que estava falando que está fazendo um tratamento e que no lugar onde ela faz o tratamento, enquanto ela faz o tratamento, tem uma pessoa muito simpática, possivelmente cristã, que às vezes fala de Deus para todo mundo que está ali e tal, e que até ajuda as pessoas naquele momento ali, daquele negócio que é chato, a ficarem um pouquinho melhores e tal. Essa pessoa está sendo companheira na paciência, está ajudando as outras a levar a sua cruz. Né? Então, esse é João. Né? Aí ele diz assim no versículo 10, em um domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas. E aí vão aparecer aí o nome das cidades onde essas comunidades cristãs viviam. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, em primeiro lugar, foi num domingo, portanto, foi num dia do Senhor. Coisa, né? Lindo isso. Não sei se você viu um filme que foi feito, acho que foi na Itália, sobre o livro do Apocalipse. Passou até, já tem tempo, mas ele é meio romanceado, mas é bonito. Teve até... Vai a Ilha de Patmos? Não, é um filme, é tipo um romance, tipo, sei lá o nome que dá para isso. Entendi. E aí aparece São João. Aparece... E teve até consultores do Vaticano e tal. E aí, quando ele vai mostrar João tendo o êxtase, né? Mostra João partindo o pão. Então, dá a impressão de que foi durante a liturgia... Nossa, Padre Antônio. Da celebração eucarística, num domingo, faz sentido. Era um domingo
O que significa para um cristão era um domingo? Era dia de missa. Né? Então, aparece João partindo o pão e aí ele tem a primeira visão. Essa visão. É lindo demais, né? E, na verdade, que começa não como uma visão, mas como uma audição. Ele escuta atrás dele uma voz. Né? E essa voz, que é forte, diz para ele: o que você vai ver, escreve e manda para essas igrejas, ou seja, para essas comunidades de cristãos que vivem nessas cidades. E aí se diz o nome das cidades que aparecem logo aqui que a gente falou. Né? Só então, depois de ouvir a voz dizendo isso para ele, João se volta para trás para saber quem é que está falando comigo. Né? E aí, tendo se voltado para trás, ele viu 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Bom, ele descreve a visão, depois ele vai dizer que quando ele viu, ele caiu no chão. Né? Mas ele descreve o que ele viu. Então, primeiro ele viu 7 candelabros de ouro. Ora, 7 igrejas, 7 candelabros. Não é difícil da gente entender que esses candelabros representam as igrejas, né? A totalidade da igreja, no sentido singular. Né? E são candelabros de ouro. A gente pode imaginar que eram candelabros como aquele que havia no Templo de Jerusalém, quando o templo ainda estava de pé. Nessa época já não estava mais, mas quando o templo estava de pé, havia candelabros no templo e havia no santo lugar um candelabro, de modo especial, com 7 braços, né, que iluminava aquele lugar. Né? Então, candelabros de ouro, e de fato aquele também era feito de ouro, 7 candelabros. E no meio ele vê alguém com figura humana. Essa expressão, filho do homem, que para a gente não é muito significativa, mas que é a maneira como Jesus fala de si mesmo. Em todos os evangelhos, Jesus se refere a ele a si próprio como o Filho do Homem. Aqui, João usa a expressão, apesar de nesse tempo ela já não ser uma expressão muito comum. Jesus falava dele dessa maneira, mas poucas vezes a gente vê pessoas se referindo a Jesus dessa maneira. Então, o título, aos poucos, de fato, ele foi não sendo usado muito, mas João usa aqui. Porque, na verdade, esse título tem a ver com um texto do livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, que também foi escrito em linguagem apocalíptica, ou seja, usando imagens grandiosas para falar da soberania de Deus na história. E Daniel diz que ele viu no céu um filho do homem vindo com as nuvens para julgar. Então, João está vendo aquele mesmo que Daniel viu, mas que agora a gente sabe quem é. Né? Agora, se há um homem no céu, é porque esse homem antes esteve na terra e subiu ao céu. Como é que nenhum homem nasce no céu? Um homem nasce na terra e depois sobe ao céu. Só tem um que se encaixa nessas características todas aí. Né? Então, é ele que João vê. E João o vê vestido com longa túnica, cingido com um cinto de ouro. Isso aqui parece muito com vestes de sumo sacerdote. Né? O sumo sacerdote usava, no dia do perdão, né, uma veste de linho até o pé e só um cinturão. Né? Nos outros dias ele entrava com outras coisas no Santo dos Santos. Nesse dia ele entrava só assim. Então é Jesus como sacerdote no dia do perdão. É assim que ele se apresenta a João. Vou abrir e fechar um parêntese legal. Eu soube essas semanas agora, não sabia dessa. Que mais um argumento interessante em torno do Santo Sudário. Que o tipo de tecido do qual era feito o sudário não é o tipo de tecido que comumente era usado para embalsamar, para envolver, enrolar os mortos no tempo de Jesus. E isso sempre foi uma questão. Mas aí alguém teve a brilhante ideia de procurar que tipo de tecido é esse e achou. Jesus foi... O tecido do sudário é o mesmo tipo de tecido, de linho e tal, que era usado para fazer a roupa dos sacerdotes no Templo de Jerusalém. Então, o que se imagina?
quem é que ficou responsável por preparar o sepultamento de Jesus? João de Arimateia e Nicodemos. Os dois eram a gente não sabe se eram sacerdotes, mas eram do Sinédrio. Então tinham acesso ao templo. A correria para fazer o sepultamento de Jesus, né? Compraram os ungüentos e compraram também o tecido. Era tempo de Páscoa, portanto era um tempo em que em Jerusalém estava uma grande confusão, a vida era diferente, não era como chegar em qualquer lugar. Então vamos no templo. No templo tem um carregamento, tem um suprimento, né? Tem um almoxerifado, a gente diria hoje, né? De material para ser usado lá. Tem tecido lá. É o tecido com o qual se faz a roupa dos sacerdotes. Compraram e embalsamaram Jesus. Ou seja, Jesus foi sepultado vestido de sacerdote. Ele não era da classe sacerdotal daquele tempo, ele não era da família, né, sacerdotal, mas ele é o sumo e eterno sacerdote. Então ele é sepultado. Ele é sepultado como sacerdote, né? E ele aparece para João assim, vestido de sacerdote. Coisa, né? Mais linda, Padre Antônio. Vestido de sacerdote. É ele a ponte entre o céu e a terra. E vestido de sacerdote no dia do perdão, que era o dia em que se oferecia o sacrifício expiatório, né? Como de fato Jesus ofereceu o perfeito sacrifício expiatório na cruz, né? Então, olha, continua dizendo João aqui, versículo 14. Tinha cabelos brancos como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino encandecido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha em toda a sua força. Esse é Jesus, né? Eu não sei como é que o pessoal vê Jesus aí, mas esse é Jesus. O Jesus que João viu, né? Então, tinha cabelos brancos, né? Sinal de sabedoria. Até hoje, eu acho que na Inglaterra, quando os juízes vão julgar, eles colocam uma peruca de cabelo branco, né? Como que para dizer, olha, eu estou aqui investido da sabedoria, né? da nossa nação, das nossas leis, para julgar. Então, Jesus aparece, né, para João com os cabelos brancos, né? Ele aparece com os olhos como chamas de fogo. Na Bíblia, fogo significa purificação e amor. E as duas coisas, né? O amor que é capaz de purificar. Os olhos de Jesus são chamas de fogo, né? Então, ser olhado por ele e olhar nos olhos dele significa ver esse amor abrasador do coração de Cristo, mas também significa ser purificado por esse amor, né? Depois, sua voz como o ruído de muitas águas. Existem salmos que falam disso. O amor é como... Sim, existem vários textos na Bíblia que falam de águas como uma realidade positiva e uma realidade negativa, né? Porque as águas são algo que traz vida e algo que afoga a vida, né? Então, Jesus tem voz como de muitas águas. Imagina, né, uma catarata, né, descendo, né? Seus pés como bronze, né, provado no fogo, fundido no fogo, né? Ele não tem pés de barro, né? Ele é firme, ele é estável, né? Segura na mão direita 7 estrelas que representam as 7 igrejas. Então, Jesus tem a igreja, a sua igreja nas mãos, né? De sua boca sai uma espada afiada. A Bíblia diz em vários lugares que a palavra de Deus é como uma espada, né, que corta, certeira, né? O seu rosto se assemelha ao sol quando brilha com toda a força, ou seja, o sol do meio-dia, né? O sol brilha com toda a força ao meio-dia. Zacarias, pai de João Batista, já tinha dito, né, que ele seria como o sol nascente que nos veio visitar. Mas aqui ele já não é mais o sol nascente, aqui ele é o sol do meio-dia, né? Ele está brilhando no seu pleno esplendor, ele é o rei, né? O rei dos reis e o senhor dos senhores. Foi esse aí que João viu. E aí a gente vai parar aqui, porque senão
a gente vai atropelar o Aí horário. é que ele fala, né? Que caiu como morto, né? Isso também tem um sentido, mas aí a gente já vai deixar como cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Para o nosso próximo encontro. Você marca aí Apocalipse 17, 1:17, né? Para a gente continuar a nossa conversa. Acho que vai funcionar essa conversa, né? Beleza, Laura? Tá então, bom. nossa tarefa é, nos nossos próximos encontros, compartilhar sobre os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. E nosso objetivo não é prever nada assim pontual, né? Porque uma coisa eu posso prever. Aconteça o que acontecer, Jesus Cristo é o Senhor e Ele vai prevalecer sobre todo o mal. Amém. Toda lágrima será enxugada, todo gemido Como ele fala cessará aqui. e dará lugar a um canto novo. Isso aí eu já estou prevendo, né? Mas o nosso objetivo é que seja dada a gente uma revelação maior sobre quem Jesus é. Que depois Amém. das nossas conversas a gente possa estar um pouco mais encantado com Ele do que antes, né? Ai, Vendo amém. um pouquinho mais dele Amém. no nosso coração. Tá Amém, bom? Padre Antônio. Beleza? Gente, um abração, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.